Eu passei anos estudando a Última Ceia como um evento histórico. Datas, fontes, contexto romano, manuscritos gregos. Achei que entendia, até que um rabino israelense me mostrou um texto do século II e a minha cabeça simplesmente parou. Há uma palavra escondida dentro de cada Seder de Páscoa judaico desde tempos imemoriais. Uma palavra que crianças judias ao redor do mundo caçam em torno da mesa toda primavera. Uma palavra que todo rabino conhece, mas que poucos cristãos já ouviram na vida. E essa palavra, por si só, muda tudo o que você pensava saber sobre o que aconteceu naquela noite. Mas eu vou começar por onde eu comecei, com uma pergunta que quase nenhum pastor ou padre faz. Por que Lucas, e só Lucas, registra 2 taças de vinho na última ceia? Todos os outros evangelhos mencionam uma taça. Lucas menciona 2. Por décadas, teólogos trataram isso como um pequeno detalhe litúrgico, talvez um erro de cópia, mas não é. É a chave que destrava a refeição inteira. Eu vou te explicar o que isso significa. E quando você entender, vai perceber que Lucas estava fazendo algo cirurgicamente preciso. E tem mais uma coisa, uma segunda questão que quero que fique na sua cabeça enquanto você assiste isso. No final da última ceia, Jesus disse algo que parece uma promessa simples, mas que é, na verdade, uma declaração técnica de ruptura litúrgica, algo sem precedente em 1400 anos de tradição judaica. Ele disse que não beberia mais do fruto da videira até o reino de Deus chegar. Mas o problema é que ele não havia terminado de beber. O Seder estava incompleto, e todo judeu naquela mesa sabia exatamente o que aquilo significava. Fica comigo, porque o que acontece quando você lê a Última Ceia com os olhos de um judeu do século I não é o mesmo evento que a igreja tem ensinado por 2000 anos. É algo muito, muito maior. Antes de a gente mergulhar nisso, preciso pausar um segundo. Eu oro por cada pessoa que acompanha esse canal. Leio os comentários, vejo os nomes e levo eles diante de Deus. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora. Você é parte dessa família. Pai, eu peço que cada pessoa assistindo esse vídeo hoje tenha a mente aberta e o coração preparado para encontrar Jesus. Não o Jesus dos cartões de Natal, mas o Jesus judeu, histórico, real, que celebrou a Páscoa com seus discípulos e deixou uma mensagem codificada que só agora estamos aprendendo a ler por completo. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que eu encontrei. Para entender a última ceia, você precisa primeiro entender o que era o Seder de Páscoa no século I. E não estou falando de uma jantinha com pão sem fermento e suco de uva. Estou falando de uma cerimônia litúrgica de 5 a 6 horas, milimetricamente estruturada, que havia evoluído ao longo de mais de 1000 anos, desde a noite em que os escravos hebreus saíram do Egito. Cada elemento tinha um significado, cada gesto era um ato teológico, cada sabor carregava um símbolo. Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, contemporâneo de Jesus, que não era cristão e não tinha motivo nenhum para exagerar em favor do Evangelho, registrou nas suas guerras judaicas que em um único período pascal, durante o governo romano, 256.500 cordeiros foram sacrificados no Templo de Jerusalém. 256.500. Pensa no que isso significa logisticamente. Jerusalém, que normalmente tinha uma população de 80 a 100 mil pessoas, inchava para mais de 250 mil peregrinos durante esses dias. As ruas cheiravam a sangue, a incenso e a fumaça. Os levitas cantavam os salmos no templo sem parar. Os sacerdotes trabalhavam em turnos desde o amanhecer, e os sacrifícios principais começavam às 3 da tarde do dia 14 de Nisan, o mesmo horário em que Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, entregou o Espírito na cruz. Mas voltemos à véspera, à noite anterior, ao cenáculo. A Mishnah,
O Código Legal Judaico-Oral, compilado por volta do ano 200 depois de Cristo, mas que codifica práticas muito mais antigas, práticas que já existiam no tempo de Jesus, no Tratado Pesachim, capítulo 10, descreve o Seder com precisão clínica. E quando você lê esse texto do lado dos evangelhos, as coincidências deixam de ser coincidências. São correspondências deliberadas, arquitetadas. O Seder tinha, e ainda tem, 4 taças de vinho obrigatórias. Não 3, não 5. 4. E cada uma corresponde a uma das 4 promessas de libertação que Deus fez a Israel no livro do Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deixa eu ler isso devagar. Verhotseiti, eu vos tirarei de debaixo dos encargos dos egípcios. Verhitzalti, eu vos livrarei da servidão deles. Vegaalti, eu vos resgatarei com braço estendido. Velakasti, eu vos tomarei por meu povo. 4 verbos, 4 promessas, 4 taças. A primeira taça era a Kiddush, a taça da santificação, e marcava o início sagrado da celebração. A segunda taça era levantada após a narrativa da Haggadah, a contação das pragas e da saída do Egito. A terceira taça, e presta muita atenção nesse nome, chamava-se Kos Shel Geulah, a taça da redenção. Era bebida após a refeição principal, após a bênção da mesa, a Birkat Hamazon. E a quarta taça era a taça do Alel, o louvor, bebida após os salmos 113 a 118, e que encerrava o Seder. Agora olha o que Lucas escreve no capítulo 22, versículos 17 a 20. E recebendo uma taça, tendo dado graças, disse: Tomai isto e reparti entre vós. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu a eles. E da mesma forma, a taça depois da ceia, dizendo: Esta taça é a nova aliança no meu sangue. Lucas menciona uma taça antes da refeição e uma taça depois da refeição. Por séculos, comentaristas cristãos trataram isso como uma inconsistência com os outros evangelhos. Mas não é inconsistência nenhuma. Lucas é o mais preciso dos 4. A primeira taça que ele menciona é a taça do Kiddush. A segunda, aquela que Jesus chama de nova aliança no meu sangue, é a terceira taça do Seder, a taça da redenção. Lucas estava seguindo a liturgia judaica com a exatidão de um médico, que foi o que ele era. Olha, preciso pausar aqui um segundo, porque esse ponto me leva a algo que eu quero compartilhar. Quando eu estava no meio da minha própria jornada, saindo do ceticismo, vendo essas evidências se acumularem, sem saber o que fazer com tudo isso, o maior desafio não era intelectual, era saber como incorporar isso no dia a dia, como transformar descoberta em vida. E aí eu comecei a usar um aplicativo que virou o meu ritual matinal. Todo dia, sem exceção, antes de café, antes de redes sociais, antes de qualquer coisa, eu abro ele. E é exatamente esse tipo de mergulho que ele me dá. Contexto dos textos originais, conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. O que pesquisadores e teólogos estão descobrindo. Não é estudo, é encontro diário com o material que a gente discute aqui. Deixei o link nos comentários fixados, mas agora continua, porque a coisa fica muito mais profunda. A Mishnah também especifica o posicionamento físico durante o Seder. Em Pesachim 10:1, ela diz explicitamente que mesmo o judeu mais pobre de Israel deve reclinar à mesa na Páscoa. Por quê? Porque reclinar é a postura do homem livre. O escravo come de pé, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, pronto para fugir a qualquer momento, que é exatamente como os hebreus comeram a primeira Páscoa no Egito, conforme Êxodo 12:11. Mas na Páscoa celebrada em terra livre, você se recostava como um aristocrata romano, como um rei à mesa do seu banquete. Mateus 26:20 registra que Jesus se recostou à mesa com seus discípulos. O verbo grego no original é anekeito. Ele estava reclinado, não sentado, reclinado, em total liberdade. E cada um daqueles discípulos, recostado naquele triclinium de pedra, com as tochas tremulando nas paredes, sabia que aquele gesto simples era uma declaração: somos homens livres.
e arqueólogos trabalhando no bairro do Segundo Templo de Jerusalém, preservado antes de ser destruído pelos romanos em 70 d.C., encontraram exatamente esse tipo de sala. Vila de 2 andares, com triclínea de 3 lados, divãs de pedra cobertos de couro ou tecido, onde os convidados se recostavam em grupos de 3, apoiados sobre o cotovelo esquerdo, comendo com a mão direita. O cenáculo era isso: paredes de pedra calcária, chão frio de pedra, ar com o cheiro denso de cordeiro assado, das ervas amargas, do harosete, a pasta de maçã, nozes e mel que representava o barro dos escravos, e as 4 taças de vinho tinto sobre a mesa baixa, brilhando à luz das tochas. Agora eu quero que você entre nessa sala comigo. É noite de 13 para 14 de Nisan, provavelmente no ano 33 depois de Cristo. Jerusalém está superlotada. De cada janela e porta aberta vem o cheiro de cordeiro assado, porque toda a família está celebrando. O templo fica a menos de 2 quilômetros do cenáculo. Você consegue ouvir, distante, o som dos levitas cantando. 13 homens estão recostados em volta da mesa baixa, à luz instável de tochas de azeite. Jesus está na posição de honra do anfitrião. À sua esquerda, fisicamente recostado sobre ele, porque é assim que funciona um triclinium, está João, o discípulo amado. Isso explica João 13:23, onde João diz que estava no peito de Jesus. Não é metáfora, era a geometria da sala. À direita de Jesus, na segunda posição de honra, está Judas. Não no fundo da sala, não escondido no canto, ao lado de Jesus. Isso é necessário para entender o que vem a seguir. O Seder começa. A primeira taça, o Kiddush, é levantada. Jesus olha para ela e diz algo que nenhum líder do Seder jamais havia dito na história. Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes de eu sofrer. Sofrimento. Ele nomeia o que vai acontecer. Ainda no primeiro gole, os discípulos bebem, a taça circula, a cerimônia segue, a Agadá é narrada, a história do êxodo, das pragas, do anjo da morte que passou sobre as casas marcadas com sangue de cordeiro, e então chegam as ervas amargas. O maror, rábano silvestre cru, a planta cujo sabor é tão intenso que provoca lágrimas literais, circula pela mesa. Cada pessoa pega um pedaço, mergulha no harosete, a pasta adocicada de maçã e mel que representa o barro do Egito, e come. Amargura dentro de doçura, escravidão dentro de libertação. É um sabor que você nunca esquece. E então chega o momento mais estranho, mais antigo, mais enigmático do Seder inteiro, o Afikomen. Esse é o loop que eu abri no começo do vídeo. Me acompanha. No centro da mesa havia 3 matzot, 3 pães sem fermento, empilhados em camadas dentro de um pano especial chamado matzah tash. No rito do Seder, o líder da mesa pega a matzá do meio, a quebra ao meio, envolve a metade maior em um pano branco e a esconde em algum lugar da casa. As crianças vão procurar. Quem encontrar pode pedir um resgate, um presente, antes de devolver. E essa metade escondida, o afikomen, é o último alimento consumido na noite. Nenhum outro alimento é comido depois dele. Nada. O seu sabor é a última coisa que fica na boca. Esse ritual existe há pelo menos 2000 anos. Está documentado na Mishnah, Tratado Pesachim. Está discutido no Talmud babilônico, Pesachim 119b. E é tão antigo que nem todos os rabinos concordam sobre a origem da palavra afikomen. Alguns dizem que é do aramaico, do siríaco. Mas há um grupo de estudiosos, e isso me parou quando li pela primeira vez, que argumenta que a palavra é grega, de epikomai ou de epikomen, aquele que vem, o que está chegando. Eu vim, uma palavra grega, infiltrada no coração da liturgia judaica, descrevendo um pedaço de pão partido, envolto em branco, escondido e que só é encontrado para ser resgatado. E foi exatamente isso que Jesus pegou naquela noite.
a matzá do meio, o pão partido. Ele o quebrou, distribuiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A palavra que traduzimos como memória na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, o relato mais antigo da última ceia que existe, escrito antes dos próprios evangelhos, por volta de 54 depois de Cristo, é anamnesis. Não é simples lembrança. Anamnesis, em grego filosófico, significa representação, reatualização. Não é lembre do que aconteceu, é faça isso de modo que aquilo aconteça novamente, aqui, agora, neste momento. Era o termo que os gregos usavam para descrever a rememoração ritual que tornava o passado presente. Paulo diz que quando proclamamos a morte do Senhor através da ceia, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Cada celebração é um portal no tempo, uma ponte entre o cenáculo e o hoje. Mas volta ao afikomen, partido, envolto em branco, escondido, resgatado por um preço, comido por último, como o sabor final que permanece. Jesus, partido na cruz, envolto em linho branco, posto no sepulcro, resgatado, o preço do nosso resgate pago em sangue, e o primeiro a ser encontrado na manhã de domingo de ressurreição, antes do nascer do sol. Eu tive que fechar o computador e ficar em silêncio quando vi isso pela primeira vez. Não é coincidência, não é sobreposição forçada. É uma arquitetura de significado construída ao longo de 1000 anos, esperando ser revelada naquela noite. E olha, preciso pausar aqui porque sei que alguém assistindo isso agora está em um momento difícil. Talvez você tenha crescido dentro da igreja e a fé foi esfriando, virando hábito, perdendo a textura. Talvez você nunca tenha tido fé de verdade e esteja aqui por curiosidade. E alguma coisa dentro de você está sendo tocada de um jeito que você não esperava. Escreve nos comentários o que isso está fazendo em você, ou o que você está passando agora na sua vida. Eu leio tudo. Essa comunidade ora uns pelos outros. Não deixa isso ser mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Continuando, João 13, 26. Durante o Seder, Jesus pega um pedaço, possivelmente do carpas ou do pão com harosé, e entrega para Judas. Agora presta atenção. No contexto da hospitalidade do Oriente Médio do século I, o anfitrião mergulhar um pedaço especial de comida e oferecer diretamente a um convidado era um gesto de distinção, de honra, de afeto singular. Não era discreto. Todo mundo na mesa via. Jesus estava, na frente de todos os seus discípulos, honrando publicamente o homem que sabia que ia entregá-lo às autoridades naquela mesma noite. Isso é algo que me quebrou quando entendi de verdade. Jesus honrou Judas. No momento em que Judas estava prestes a cometer a maior traição da história humana, Jesus o olhou nos olhos, à luz das tochas, à mesa da última refeição, e lhe ofereceu distinção. É o mesmo Deus que no jardim do Éden perguntou: Adão, onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria que Adão se virasse. O mesmo Deus que mandou Jonás a Nínive antes de destruí-la. O mesmo Deus que deu 120 anos de pregação por meio de Noé antes do dilúvio. Sempre à porta antes de ela fechar. Depois da refeição, Jesus pega a terceira taça, a Kos Shel Geulah, a taça da redenção, e diz: Esta taça é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. E então ele para. Ele declara que não beberá mais do fruto da videira até o reino de Deus chegar. A quarta taça, a taça do Alel, a taça do encerramento, fica sobre a mesa, intocada. Todo judeu naquela sala entendeu o que aquilo significava. O Seder estava incompleto, aberto, suspenso no tempo como uma frase sem ponto final. E então eles cantaram. Mateus 26, 30 registra, com a naturalidade descuidada de quem não percebe o peso do que está escrevendo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino
tem um nome preciso. Era o grande Alel, os Salmos 113 a 118, que todo judeu cantava ao final do Seder de Páscoa. Eles cantaram esse ciclo completo de salmos enquanto caminhavam pela noite de Jerusalém em direção ao Getsêmani. Pensa no Salmo 118, o último do Alel, os últimos versos que saíram da boca de Jesus naquela noite. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Jesus cantou sobre si mesmo, caminhando para sua própria prisão, na escuridão da madrugada, cantando a profecia da sua própria rejeição e exaltação. Pensa nisso, o peso desse momento. E tem o Salmo 116, dentro do mesmo Alel, versículo 13. Kos Yeshuot Ezá Uveshem Adonai Ekra. Levantarei a taça das salvações e invocarei o nome do Senhor. Em hebraico, a palavra Yeshuot é o plural de Yeshu, o nome Jesus. 1000 anos antes daquela noite, o Salmo 116 prometia: levantarei a taça de Jesus. Mas a quarta taça ainda não havia sido bebida. Isso me leva à cena da crucificação. João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Jesus está na cruz há horas. O sol está se pondo. E de repente ele diz: tenho sede. Um soldado encharca uma esponja em vinho azedo, o posca romano, bebida dos legionários, e a eleva até os lábios de Jesus em uma haste de isopo. Jesus bebe. E então, e esse é o momento, ele diz: está consumado. Em grego, tetelestai, uma única palavra, uma palavra do vocabulário comercial romano que aparecia escrita em letras grandes sobre faturas e contratos quitados. Significa pago em cheio, liquidado, dívida zerada. Mas por que isopo? João é o único dos 4 evangelistas que especifica que era isopo. Os demais dizem cana ou simplesmente descrevem a haste. João escolheu essa palavra com precisão cirúrgica, porque no Êxodo capítulo 12, versículo 22, Deus instruiu os hebreus na primeira Páscoa: tomai um molho de isopo, mergulhai-o no sangue que estará na bacia e tocai com ele a verga e os 2 umbrais da porta. O sangue do cordeiro era aplicado na porta com isopo. E agora, 1400 anos depois, um soldado romano eleva com isopo a última bebida ao Cordeiro de Deus pendurado em madeira. E o cordeiro bebe. E o Seder, interrompido naquela mesa no cenáculo, se completa. Jesus bebeu a quarta taça, a taça do Alel, a taça da conclusão. Em uma cruz, com isopo, no mesmo horário em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo, a 2 quilômetros de distância. Tetelestai. O Seder estava completo. Agora, a camada arqueológica, porque para um cético como eu, a beleza poética nunca foi suficiente. Eu precisava de evidência externa, corroborativa, independente. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, a 24 quilômetros de Jericó, preservados em jarras de cerâmica seladas por 2000 anos, dentro de pedra calcária árida, incluem o rolo do templo e documentos relacionados ao calendário da comunidade dos essênios. E esses textos revelam algo que os estudiosos do Novo Testamento debateram por gerações. No século I, grupos judeus em Israel seguiam calendários diferentes. Os essênios usavam um calendário solar de 364 dias, diferente do calendário lunar oficial do templo. Isso resolve uma das mais antigas controvérsias do Novo Testamento. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, parecem colocar a última ceia como um Seder de Páscoa completo.
O Evangelho de João, porém, parece indicar que Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa oficial, no dia em que os cordeiros do templo eram sacrificados. Por séculos, estudiosos brigaram sobre qual dos dois estava certo. A professora Annie Joubert, da Universidade de Oxford, publicou em 1957 um trabalho pioneiro, A Data da Última Ceia, documentando que os dois podem estar corretos simultaneamente. Jesus celebrou o Seder na noite anterior usando o calendário essênio alternativo e foi crucificado na tarde em que o calendário oficial do templo ordenava o sacrifício dos cordeiros. Ele era o cordeiro em todos os calendários ao mesmo tempo. E tem mais uma voz que preciso citar aqui, porque ela é de um lugar inesperado. David Flusser, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, judeu praticante, não cristão, autor do estudo acadêmico Jesus, publicado em 1968 e revisado em múltiplas edições, analisou a estrutura da Última Ceia por décadas e concluiu que as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho se encaixam com perfeição no padrão do Seder do século I e que a expressão Nova Aliança é uma citação direta do hebraico Brit Hadashah, do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31, escrita 600 anos antes daquela noite. Um judeu secular confirmando a coerência histórica e textual da Última Ceia. Então, voltamos ao loop principal, a pergunta que eu deixei aberta desde o começo. Por que Jesus não bebeu a quarta taça? Porque ele estava fazendo uma promessa com formato litúrgico específico. No judaísmo do século I, o rito do noivado, o eruzim, incluía o noivo apresentando uma taça de vinho à noiva, bebendo dela e declarando: "Eu vou e preparo lugar para vós." A noiva bebia, o noivo partia, e ele não voltaria até que o pai declarasse que a câmara nupcial estava pronta. A noiva não sabia o dia nem a hora do retorno, esperava. Jesus disse exatamente isso no discurso do cenáculo, registrado em João, capítulo 14. Vou preparar lugar para vós, e voltarei. Ao não beber a quarta taça, a taça da aliança completada, a taça do Alel, ele estava suspendendo o Seder como uma declaração de noivado cósmico. Eu parto, mas a última taça será bebida quando eu voltar, e beberei de novo convosco, novo no reino do meu Pai. A igreja primitiva não celebrava a ceia do Senhor como um memorial fúnebre. Celebrava como a antecipação do banquete nupcial do Cordeiro descrito em Apocalipse, capítulo 19. Cada pão partido, cada taça levantada é uma noiva dizendo ao noivo ausente: eu lembro, eu espero, eu creio, vem, Maranata, em aramaico. Vem, Senhor. As últimas palavras do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. A resposta da noiva, a declaração de noivado do noivo. Isso é o que a igreja omitiu. Não por maldade, por distância, por 2000 anos de separação do contexto judaico que Jesus vivia, respirava, cantava e celebrava. Quando você devolve esse contexto à refeição, o que parecia uma cerimônia religiosa bonita, mas genérica, se transforma em uma declaração de amor estruturada sobre 1400 anos de história, profecia e cumprimento. E cada vez que você participa da ceia, seja numa missa, seja numa celebração evangélica, seja num culto simples com pão de padaria e suco de uva, você está participando de algo que começou numa noite de Páscoa no Egito, atravessou 14 séculos de liturgia judaica e foi completado num pedaço de madeira com uma esponja de isopo.